Peço também que os irmãos deem uma olhada na nossa lista de oração, aí no boletim. Temos motivos para o irmão orar em casa, seu momento devocional, com a sua família. Estamos agradecendo a Deus também pela cirurgia do irmão Hermes. Graças a Deus, a cirurgia saiu muito bem. O irmão Hermes já está em casa. Ele pediu que a gente agradecesse à igreja as orações e também disse que os irmãos podem visitá-lo. Ele quer ser visitado. Então, não há nenhum impedimento para visitas. Pelo contrário, ele está querendo ser visitado. A irmã Erismar também saiu da cirurgia muito bem, está em casa. Os irmãos podem visitá-la. Então, são motivos de agradecimento a Deus por esses irmãos que Deus tem nos atendido e respondido. Então, dê uma olhada nessa nossa lista de oração. Naturalmente, temos aí algumas situações que estão diante de Deus cada semana, irmãos nossos que enfrentam situações difíceis de saúde e que constantemente estamos colocando diante de Deus. E também desafios, desafios da obra missionária. Nós continuamos pedindo a Deus pelo nosso estado, ainda somos o estado menos evangelizado do Brasil, e isso é uma coisa que incomoda demais. É algo que incomoda demais a gente, então, motivo sempre das nossas orações. Hoje, irmãos, domingo de Páscoa. Estamos celebrando juntos a Páscoa. Eu sei que essas festas, nossas festas cristãs, com o passar do tempo, elas vão perdendo a identidade de cristianismo e ganhando toda um rótulo de comércio e paganismo. É incrível como a gente consegue colocar tanta coisa pagã no meio daquilo que é cristão. Fiquei feliz, eu escrevi um artigo e botei no meu blog já há algum tempo sobre a Páscoa e dizendo: não troque o cordeiro pelo coelho. E ano passado uma mãe entregou para a direção da escola aquele texto. E fiquei feliz de saber que esse ano a escola não fez mais a criançada se vestir de coelho, que passou trabalhos para casa relacionado ao texto bíblico e não com as crianças pintadinhas e vestidas de coelho. Isso já é um avanço, graças a Deus. Alguém conseguiu romper com esse mar de coisas que vem contra a gente. É triste quando a gente pensa que os filhos dos crentes vão para a escola e chegam em casa tudo vestidinho de coelho, E uma mãe me confidenciava essa semana que a filha disse: mãe, mas um coelho não é mamífero? Como é que ele põe ovo? Então essa é uma boa pergunta para os professores que tratam disso na escola responderem. É uma boa pergunta para colocar na mão dos professores que promovem a Páscoa do coelho e não a Páscoa do cordeiro. A Páscoa tem a sua origem no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava escravo no Egito, quando Deus mandou que Moisés fosse a Faraó e libertasse o povo da escravidão. Deus endureceu o coração de Faraó para que Deus exercesse juízo sobre aquela nação. E cada praga daquela tem relação com os deuses do Egito, para Deus mostrar-se Deus e revelar também que aqueles deuses eram deuses falsos. Deus mandou 10 pragas. 10 pragas. Cada uma delas com maior intensidade do que a outra. Até a 10ª praga, que foi a morte deu branco. A morte de quem mesmo? Dos primogênitos, A morte dos primogênitos, Ainda bem, porque eu pensei que alguém ia dizer dos coelhos,
Ainda bem que os irmãos estão atentos. A morte dos primogênitos. E a maneira que Deus teve para mostrar que, ou libertar, ou livrar o povo de Deus da morte dos primogênitos foi pintar a casa. Pintar a eira da casa. Pintar a eira da casa. Era sangue, não era tinta, não é? Era sangue nos umbrais das portas para que a morte não alcançasse os primogênitos do povo de Deus. Então a morte passou por cima. A palavra Páscoa literalmente significa isso, né? A morte passou por cima das suas casas e seus filhos não foram atingidos. A morte pegou os primogênitos desde o palácio até a choupana. Desde o curral, né? Nada escapou. Todos morreram. Foi uma mortandade. Mas o povo de Deus ficou livre da morte. Então, naquela noite, Deus mandou que o povo celebrasse a Páscoa. E que eles celebrassem de que forma? Como é que eles deveriam estar fisicamente? Como é que eles deveriam estar na hora de celebrar a Páscoa? Família juntos, né? Era família juntos, mas deveriam estar como? Prontos para sair, né? Prontos para partir. Eles deveriam estar prontos para sair. Não deveriam esperar, eles deveriam sair daquela terra, daquela escravidão. Esse é o sentido de Páscoa. Mas para nós, hoje, dia 31 de março de 2013, né? Estamos aí há 2013 anos depois do nascimento de Jesus, né? Então, para nós hoje, qual é o sentido disto? Abra sua Bíblia comigo para Lucas 22. Lucas 22. Versículo 1 em diante. Lucas 22. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, que se chama a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo de o matar, pois temiam o povo. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava ocasião para lhe entregar sem alvoroço. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Quando entrardes na cidade, saí-vos-á ao encontro um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. 23, a partir do verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
E havendo dito isto, expirou. Agora vá para João 1. João 1. Apenas o versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Volte para Lucas 24. Verso 1 em diante. Lucas 24. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, era domingo da Páscoa. Foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Lembraram-se então das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Estou lendo esses textos só para os irmãos terem uma ideia da história completa. Jesus ressuscitou no domingo da Páscoa, como hoje temos uma Páscoa comemorada no domingo. O Novo Testamento diz que ele é a nossa Páscoa. A Páscoa para nós é Jesus, em especial a sua ressurreição. 1 Coríntios 5,7 diz: Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado. Então a Páscoa no Velho Testamento é uma festa, uma lembrança, uma comemoração da saída do povo da escravidão no Egito para a terra prometida por Deus. Quando pensamos na Páscoa cristã, nós lembramos então do sacrifício de Cristo. Esse sacrifício é que tira de nós o pecado. Esse sacrifício nos liberta da escravidão do pecado e nos coloca numa caminhada à terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? Qual é a nossa terra prometida? O céu. Não é mais a Canaã terrestre, é a Canaã celestial. Não é mais a Jerusalém da terra, mas a Jerusalém do céu. Essa é a nossa caminhada. Então, quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, esta pessoa é liberta do poder do pecado, ela é liberta da escravidão do pecado, e então ela passa a ser uma peregrina ou um peregrino nessa terra, rumo à terra prometida, a Nova Jerusalém. 1 de Pedro 2,11 diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Isso é bom, irmãos, para pensarmos, porque às vezes nós vivemos aqui e nos agarramos tanto a esse mundo que a gente não quer soltá-lo, né? Quando a gente descobre que a morte está chegando, a gente faz de tudo para não ir. A gente se agarra a tudo que tem aqui, como se a nossa morada fosse essa, como se a nossa pátria fosse essa, como se a nossa terra fosse essa. E de fato não é. Nossa pátria não é aqui. Assim como o povo de Israel saiu numa peregrinação para uma outra pátria, nós estamos nessa peregrinação. Então tem algumas verdades da Páscoa que nós precisamos lembrar sempre. Assim como a Páscoa no Velho Testamento salvou Israel pelo sangue do Cordeiro, não é? Era o sangue nas portas, nos umbrais da porta, que livrou o povo da morte, os primogênitos da morte. Assim como o povo foi livre do sangue, ou livre pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo é que é diante de Deus o nosso livramento.
se algum judeu naquela época duvidasse do poder do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, os seus filhos teriam sido mortos. Ninguém ali foi livre da morte porque era filho do sacerdote. Ninguém ali foi livre da morte porque era uma pessoa direita. Ninguém ali foi livre da morte porque era da liderança do povo. Todos os que foram livres da morte foram livres porque o sangue do cordeiro estava na porta. Não interessava o padrão de vida de ninguém, o caráter de ninguém, interessava o sangue. Isso interessava. A nós, a mesma. Às vezes as pessoas ficam discutindo as coisas do tipo assim, como se a gente quisesse mostrar que somos melhores do que as outras pessoas. Que nós estamos nos vangloriando, queremos ser melhores. Não, não. Não é o nosso caráter, embora a Bíblia diga que tenhamos que ser pessoas de bom caráter. Não são as nossas obras, embora a Bíblia diga que as nossas obras precisam ser boas e precisam glorificar a Deus. Mas não é nada disso, não é o fato de sermos ligados a uma igreja ou a uma família sacerdotal, ou sermos parentes de um pastor, de um missionário, ou de um diácono, ou de quem quer que seja. A diferença é o sangue do Cordeiro de Deus. Quando João viu a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Era ele apontando para Jesus como o Cordeiro que seria morto pelos nossos pecados. Filipe disse ao eunuco que vinha lendo o profeta Isaías, Isaías 53, lá no capítulo 8 de Atos, e quando aquele eunuco dizia: eu não entendo o que estou lendo, de quem fala o profeta isto? Filipe disse que ali ele falava de Jesus. Então Jesus é apresentado ali como aquele que tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Por isso ele é a nossa Páscoa. Quando João, no Apocalipse, teve a visão do céu, lhe foi apresentado o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas está vivo. Aquele que foi morto, mas está vivo. Então Jesus é o Cordeiro para tirar o pecado do mundo, nosso pecado. A sua morte é a nossa vitória, mais ainda a sua ressurreição. Porque a ressurreição é a garantia de que Jesus não foi detido pela morte, pelo sepulcro. A ressurreição de Jesus é a sua vitória, mas é também a nossa vitória. A garantia de que eu vencerei a morte é que Jesus venceu. Então essa é a nossa garantia. Jesus foi o nosso substituto, ele tomou o nosso lugar. Quem deveria morrer, deveríamos ser nós, eu e você. Mas ele tomou o nosso lugar. E quando ele tomou o meu lugar pela fé, eu aceitei a morte dele no meu lugar. Por isso a Bíblia diz que eu já estou crucificado. E eu fui sepultado com ele. E eu demonstrei isso pelo batismo. Quando eu sou batizado e sou mergulhado na água, a Bíblia diz que eu estou demonstrando publicamente que aceitei ser sepultado com ele. Mas quando eu saio da água do batismo, a Bíblia diz que eu também estou demonstrando publicamente que eu aceitei a ressurreição dele como a minha ressurreição. Por isso, a carta aos Efésios diz que nós já ressuscitamos com Cristo. Eu não vou ressuscitar, já ressuscitei. Então, hoje, eu já vivo como ressurreto dentre os mortos, diz a palavra de Deus. Como ressurreto dentre os mortos. É a nossa vitória. Então, nós devemos celebrar a cada dia, a cada manhã, o fato não só de estarmos vivos, mas o fato de termos vida eterna. Vivo, todo ser aí está. Mas vida eterna é só para aquele que foi substituído na cruz por Cristo Jesus. Isso nós devemos agradecer a Deus. Fomos livres da escravidão do pecado. Jesus diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Mas ele disse que aquele que conhece o Filho verdadeiramente é livre. Agora, irmãos, enquanto eu falo disso, e isso para mim é motivo da gente cantar e louvar e bendizer ao Senhor, ao mesmo tempo eu fico pensando que nós estamos no mês de missões mundiais. O povo batista no Brasil passa o mês de março orando por missões, orando pelos países, lendo sobre o que estamos fazendo na obra missionária, os nossos desafios, contribuindo também financeiramente para mandarmos mais missionários para os outros países. Enquanto eu canto e celebro a Páscoa, eu fico pensando, meu Deus, como vai a obra de missões no mundo? O que a Páscoa tem a ver com isso? Na pastoral eu escrevi isso, me incomoda, me dá um misto de tristeza em saber que eu posso celebrar a Páscoa, eu posso hoje chegar nesse templo aqui, cantar louvores a Deus, pregar, e os irmãos podem ouvir a pregação, e a gente pode fazer isso livremente. Mas enquanto isso, nós temos milhões e milhões de pessoas que não podem fazer isso. No mundo de 7 bilhões de pessoas, o número total de cristãos, e aqui engloba todo mundo que diz que crê em Cristo, não só os evangélicos, o número total de cristãos num planeta de 7 bilhões de pessoas é apenas de 2 bilhões e 180 milhões. Quer dizer, nós apenas correspondemos a 31,7% da população do globo. Isto quer dizer que apenas 1/3 da população pode celebrar a Páscoa. 1/3 da população. Nem metade. Nem metade. E mais de 30%, 34% destes cristãos estão nas Américas. A Europa que rendeu a reforma protestante, a Europa que rendeu o movimento moderno de missões, tem apenas 26% de cristãos. A Europa que outrora fora quase totalmente cristã, tem apenas 26% de cristãos. A África, 23%. E a Ásia, apenas 13%. A região do globo que tem a maior concentração de população, a Ásia, que dos 7 bilhões, 4 estão naquela região, apenas 13%. O Oriente Médio tem menos de 1% de cristãos, 0,6%. A China, 3%. E a Índia, menos de 1%. Então, os irmãos, imaginem o desafio que temos, como igreja de Cristo Jesus, olhar para o mundo e dizer assim, o que nós vamos fazer diante de tudo isso? Como é bom a gente celebrar a Páscoa. Como é bom a gente, por conta da Páscoa, né, pegar assim um final de semana de feriado, né? Esse ano até o comércio fechou quinta-feira, não sei o que houve, até quinta-feira o comércio fechou. Que bom que a gente pode ficar quinta, sexta, sábado e domingo, que alguns já ficam até domingo, né, passeando por conta da Páscoa, da Semana Santa. Que bom que a gente pode fazer isso, né? Descansar, estar com a família, viajar. Que bom que a gente pode cultuar livremente. Mas que triste que mais de 2/3 da população do mundo não pode fazer isso. Que triste que enquanto nós fazemos isto livremente, e às vezes, me desculpem, irresponsavelmente, 2/3 da população do mundo não tem esse direito, não tem essa liberdade, não conhece o que é Páscoa, o que é Jesus. Eu coloquei aqui um slide que eu queria que você atentasse.
é uma lista dos 50 países que mais perseguem o cristianismo no mundo. A Missão Portas Abertas faz essa pesquisa todo ano. Todo ano. Os irmãos podem ver lá, em primeiro lugar, e já há 5 anos está aí, a Coreia do Norte. 50 países. Alguns com perseguição ininterrupta. E quando olhamos a lista do ano passado, 2012, para essa lista de 2013, aparecem novos países, como o Mali, na 7ª posição, a Tanzânia, 25ª, o Quênia, que ocupa o 40º lugar, Uganda e o Níger. São países pequenos, mas que têm um nível de perseguição altíssimo. Alguns países se tornaram mais violentos do que outros. Há 11 anos consecutivos, eu disse 5, né? 11 anos consecutivos, a Coreia do Norte figura em primeiro lugar. O Iraque está agora entre os 5 primeiros. Saiu da 9ª para a 4ª posição. Desde 2003, quando os Estados Unidos o invadiram e derribaram o regime de Saddam Hussein, os cristãos passaram a ser duramente perseguidos. A Síria subiu da posição 25, a Etiópia a 23, a Líbia para a 9ª. São países onde todo dia cristãos são perseguidos, templos destruídos. A China desceu do 21º para o 37º e o Egito do 15º para o 25º. Mas é bom entender que esses países não deixaram de perseguir, não deixaram de prender cristãos. O que sai para nós aqui de notícias é quase nada. Quase nada. A gente não tem acesso, porque a mídia não tem interesse nesse tipo de notícia. Então a gente fica tendo que vasculhar a internet e os sites de organizações não governamentais que acompanham esses dados, em que mostram um aumento do islamismo fundamentalista e a destruição de templos e morte de cristãos. Quer dizer, enquanto a gente celebra, enquanto a gente decide se vai à igreja de manhã ou à noite, ou se não vai nem de manhã nem de noite, enquanto a gente decide se vai ler a Bíblia da mulher que ora ou do homem de Deus, ou a Bíblia... Quer dizer, enquanto a gente faz uma escolha entre o que vai ler ou deixar de ler, ou se nem vai ler, enquanto a gente decide se põe a Bíblia no tablet, no celular, ou no net ou no note, ou se põe em tudo, quer dizer, enquanto a gente faz todos os tipos de escolha, alguns irmãos nossos na face da terra, nesses países aqui, não tem Bíblia, não tem templo para reunir, e quando às vezes consegue construir alguma coisa para reunir, isso é destruído, sem direito a nada. Alguns têm seus bens confiscados, seus filhos aprisionados. Enquanto a gente tem toda a liberdade possível, muitos pagam um alto preço pela fé, para não negar Jesus.
Então eu fico pensando, irmãos, que não dá para a gente celebrar com a alegria que deveríamos celebrar, simplesmente pelo fato de que milhares e milhares e milhares sofrem, e milhões e milhões e milhões nem conhecem. E o ide de Jesus não foi assim, ide se tiver tempo, ou se a situação for oportuna, ou se tiver dinheiro suficiente. O ide de Jesus para fazer discípulo de todas as nações, não foi só do Brasil, ou do Piauí, ou do Maranhão, ou do Ceará, ou das Américas, ou da Europa, foi do mundo todo. O ide de Jesus é para todos nós em todas as situações. O ide de Jesus é pensando que um dia ele terá um só rebanho, um só pastor. O ide de Jesus foi pensando que um dia nós podemos juntos, não apenas brasileiros, mas europeus, asiáticos, africanos. Um dia todos nós podemos cantar na língua que for, mas como um grande coral, podemos dizer o que Paulo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O desejo de Jesus é que a Páscoa, essa morte que passa por cima e não nos alcança, ela passe por cima também de africanos, de asiáticos, de europeus, de americanos. O desejo de Jesus é que a liberdade do pecado que nos tira e nos faz novas criaturas, como a Carol vem aqui agora e pode sorrir, cantar conosco. O desejo de Jesus é que essa alegria alcance todas as pessoas, independentemente de que cor tenham, de que classe social ocupem, de que língua falem. O desejo de Jesus é que um dia todas as nações e povos de todas as línguas possam cantar: Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu irmão, o meu desafio a você, a mim, a nós como igreja, primeiro é que a gente contribua para missões mundiais. A nossa oferta encerra domingo que vem. Que a gente alcance esse alvo, que não é tão grande, de R$15 mil, para ajudar no avanço da obra de missões mundiais. Segundo, é que o irmão faça algo que todo cristão pode fazer. É que o irmão tire tempo para orar. Essa lista desses 50 países, facilmente você acha na internet. Facilmente. É só você colocar lá uma busca de 50 países que perseguem o cristianismo. Facilmente. Se você entrar na missão Portas Abertas, facilmente você acha. Você pode fazer um compromisso de orar. Orar. Por esses países. Países que você não conhece, que eu não conheço, mas que tem um Deus nesse mundo que pode chegar lá, que chega lá, que pode alcançar pessoas lá, e alcança, e alcança. Mas tudo depende muito da forma que nós queremos encarar a ordem de Jesus e do nosso compromisso em orar para que o Espírito de Deus atue. Contribuir nem todos podem. E uma minoria pode. Mas orar, todos nós podemos. Quando Moisés celebrou a Páscoa, naquela noite no Egito, na saída, a ordem foi: comê-lo-eis à pressa. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-ei às pressas. Meus irmãos, Deus tem pressa para salvar a humanidade. Deus tem
pressa para alcançar as pessoas. Deus tem pressa. Talvez você não tenha, mas Deus tem. E se você quer ter sintonia com Deus, aceite a ordem de Moisés. Faça com pressa. Aceite a ordem de Jesus. Importa que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Que Deus nos abençoe. 5 para meio-dia. Eu vou pedir que os irmãos fiquem em pé. Nós vamos orar. Em seguida vamos cantar. E nós vamos encerrar com um cântico de celebração, de comunhão. Então, enquanto a gente canta, você sai do seu lugar, dá um abraço no irmão aí do seu lado, atrás de você. Ou, quem sabe, você pode abraçar 3 pessoas, 4, 5, e diga para cada uma delas assim: Jesus ressuscitou. Isso é a nossa vitória. Diga para cada uma: Feliz Páscoa, mas Páscoa no sentido do que a Bíblia ensina. A vitória de Jesus sobre a morte. Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por nos reunirmos nesse tempo. Obrigado por tua palavra que nos orienta. Nos traz de novo a noite aqui para celebrarmos a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.